Você já percebeu que às vezes as sementes simplesmente não nascem? Ou as mudinhas começam bem e de repente tombam e morrem? Isso pode ser causado por um grupo de doenças muito comum, chamado dumping off, também conhecido como tombamento. Meu nome é Amanda Nogueira, Daniele Borges e Jamile de Souza. Somos alunas do 7º módulo de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Campus Uruçuí e hoje vamos entender como isso afeta o coentro e outras culturas. As doenças do grupo dumping off atacam principalmente sementes no solo e plântulas recém-germinadas. Elas impedem a emergência ou causam a morte logo após a germinação, comprometendo diretamente o sucesso da lavoura. Isso ocorre tanto no viveiro quanto no campo. E sabe aquele solo muito encharcado? Então, isso é um prato cheio para fungos e homicetos que vivem no solo. Eles são oportunistas, atacam os tecidos jovens e acabam provocando o famoso tombamento. Seja antes da plântula sair do solo, que chamamos de dumping off de pré-emergência, ou depois que a plântula já apareceu, que chamamos de dumping off de pós-emergência. Os sintomas, eles são bem característicos. Antes da planta emergir, as sementes elas começam a escurecer, elas ficam com aspecto mole, apodrecem e simplesmente não nascem. Depois que a plântula já emergiu, surgem manchas encharcadas no colo, que é simplesmente ali naquela parte da base do caule que fica próxima do solo. As lesões elas escurecem, o tecido afunda e a plantinha simplesmente tomba e morre. No campo, essas falhas elas são mostradas através de reboleiras, onde terão várias plântulas mortas no mesmo ponto. Isso vai indicar que existe um problema nesse solo. Bom, e quem são os vilões dessa história? As doenças do tipo dumping off são causadas principalmente por fungos e homicetos, sendo o Pittium o mais relevante. Mas existem outros vilões, como a Phytophthora e a Rhizoctonia. O fungo Phytophthora e Pittium são fungos homicetos, muito comum em solos úmidos. Eles produzem zoosporo, estrutura que nada no solo, e vão até semente ou plântula. Mas surge uma pergunta: e quando a água some? Bom, ele se protege na estrutura de resistência chamada zoosporos, que são poros de resistência. Já a Rhizoctonia, ela é um fungo verdadeiro, que diferente dos outros, ela não forma esporos. Ela forma escleródios, que são como bolinhas pretas de resistência. As suas hifas, elas são bem caracterizadas. Elas apresentam a ramificação em ângulos retos. O ciclo da doença do tipo dumping off começa com a sobrevivência do inóculo no solo. Os patógenos envolvidos são os saprófitos naturais do solo, que vivem da decomposição da matéria orgânica, como o resto de cultura, que são fundamental para a importância do inóculo no solo. Vale ressaltar que as condições favoráveis, como umidade alta e temperatura ideal, faz com que os micro-organismos cresçam, formando estrutura como hifas, zoosporos, ozosporos, esporângios e esporódios. Se for um homiceto como o Pittium, ele solta zoosporos que nadam até a semente. Já a Rhizoctonia, ela cresce diretamente em solo úmido, infectando o caule. A infecção ela ocorre porque a semente libera compostos no solo que irão atrair os patógenos. Esses patógenos eles irão penetrar no tecido da planta e irão liberar enzimas e toxinas que irão destruir rapidamente a planta. O controle ele visa reduzir a fonte de inóculo, protege plântulas e evita condições favoráveis à doença. Para ter o controle com maior eficiência, é necessário ter algumas etapas. Primeiro, usar sementes de boa qualidade, com alto vigor e preferencialmente tratados com defensivos biológicos e químico. A segunda etapa é saber o local, onde vai ser plantado, mas evitando locais alagados ou excesso de irrigação. Muito importante é ver locais onde tem histórico de doença, para não ser plantado. Outro ponto importante é o espaçamento, pois plantio muito adensado pode ocorrer o microclima favorável ao patógeno. E atenção, solo bastante irrigado pode acarretar com o crescimento de micro-organismos, pois favorece eles. E também é essencial ter a rotação de cultura, manejo corretamente a adubação, especialmente o nitrogênio,
pois o excesso desse produto pode acontecer que a planta cresça suculenta demais, o que acarreta ataque de patógeno, fica mais suscetível. No coentro, o dumping off é bastante frequente. Ele começa na fase de germinação e os patógenos não apresentam um tipo de preferência por um hospedeiro específico. Os sintomas eles são mostrados simultaneamente em todas as plantas afetadas, fazendo com que ocorra falhas na linha de plantio. Nas plântulas aparecem manchas escuras na base do caule que leva ao tombamento. O problema se agrava em solos encharcados e quando há muita matéria orgânica mal decomposta. Aqui, como vocês podem observar, nós fizemos a coleta da área afetada com o tombamento e da área sadia que tinha ao redor. Aqui, como vocês podem observar, teve um pouco de desenvolvimento radicular na área afetada pelo tombamento, em comparação com a área sadia. Tem as manchas escuras encharcadas no caule, na base do caule da planta, e o desenvolvimento da planta acabou sendo ruim em comparação com a área sadia. O dumping off é uma doença comum que ataca diversas espécies, pois seus patógenos não são específicos a um único hospedeiro. Ela ocorre principalmente no início do desenvolvimento das plantas, com sintomas semelhantes entre as espécies afetadas. No caso do tomateiro com pítio, o patógeno presente no solo, resto de cultura ou na matéria orgânica penetram nas sementes ou nos tecidos jovens, causando sua decomposição através de enzimas. Aqui podemos observar 5 mudas de tomateiro, onde 3 apresentam um tombamento de pós-emergência, que é quando surgem lesões marrons na haste próxima ao solo, como podemos observar nessa muda. Essa aqui também está bem visível. Aqui, metade da haste já está totalmente danificada, com lesões, comparando com 2 mudas sadias. As medidas de controle de ambas doenças incluem usar sementes de boa qualidade, plantar em solo bem drenado, evitando encharcamento, fazer o plantio em profundidade e densidade adequada e também cuidar da irrigação do espaçamento. Com isso, as mudas crescem rápido, ficam mais resistentes e escapam dos ataques de patógenos.